Mas e é a eu mesma coisa que queria a gente estava vendo na aula passada, né? de equilíbrio de um corpo extenso. Não, ainda. Bem, tudo bem. É um corpo extenso, mas não tem nada demais aqui ainda. Tá? Onde entra a extensão do corpo aqui? Entra no fato de que essa barra tem um peso. Ele até cita o peso da barra. Né? Tá aqui. Vamos chamar de PB. Claro que esse peso tem que estar no centro de massa. Como a barra tem 1 metro, como o próprio nome diz, centro de massa, vai estar no centro da barra, certo? Sim, Então, está aí. Vou chamar de P da barra, ok? sim, E acontece que todas essas forças têm que estar em equilíbrio, porque está tudo parado, né? E um problema como esse, né, já não é tão simples como o anterior, porque você, de modo geral, não tem só o peso aqui parado. Né? Você tem um monte de forças aqui. Essa barra, ela podia estar girando, entende? Podia estar vindo para cá, mas ela está parada. Se ela não está girando, se ela não está se movendo de modo geral, é porque as forças que agem nela estão se anulando e os torques também, ok? sim. Muito bem. É bem legal, então. Então a gente vai ter que escrever todas as forças que agem aqui nesse problema e escrever as equações de forças, né, pela segunda lei de Newton, e os torques pela equação do torque, né? Vamos pensar no... A gente pode pensar primeiro aqui. Vamos pensar nas forças primeiro. E a gente pode fazer umas decomposições, né? Por exemplo, como é que a gente pode pensar aqui? A gente pode pensar que essa tração, ela tem componente. Ela tem o TY, né? Por exemplo. Sim. O problema nos pede justamente a tração do fio, né? Então a gente tem que deixar isso bem claro aqui. Eu quero é a tração do fio. Então, né, trabalhar com coisas que envolvam atração já é algo bem interessante. Então, já escrevemos a força. Agora vamos pensar no, no torque aqui, né? Vamos olhar para essa barra e vamos pensar para onde as forças causariam o movimento. Por exemplo, vamos começar pela força P. Essa força faria a barra girar no sentido horário, certo? Uhum. Ela está puxando a E a barra para tração? baixo. Então a tração é negativa. Desculpa, o torque é negativo. Vamos pensar uma de cada vez, beleza? Tá. Vamos pensar na força-peso. Então, o fato da força-peso estar apontando para baixo faria essa barra, né, girar no sentido horário, certo? E Sim. a gente sabe que sentido horário na física significa sinal negativo. Então a gente vai colocar assim, olha só. Vamos colocar primeiro assim, ó. Somatório dos torques igual a zero, tá? Esse é o símbolo matemático para somatório, esse é o símbolo matemático para torque, e tem que ser igual a zero por causa dessa palavrinha, tá bom? Ok. Tá em equilíbrio, somatório das forças, dos torques é zero. Vamos ver se só com o torque a gente resolve o problema. Se não for suficiente, a gente vai ter que partir para analisar as forças, coisas do gênero, tá bom? Então, Ok. eu já falei do peso, como o peso é no anti-horário, menos P, só que torque é força vezes distância ao eixo de rotação. Qual que é a distância da força P ao eixo de rotação? É o próprio tamanho da barra, concorda comigo? É, é 1 metro, já que ele tá falando ali Exatamente, embaixo. 1 metro. Isso Hum. mesmo, muito bem observado. Legal, fizemos a primeira análise de torque aqui. Agora vamos para o próximo. Esse cara. Esse cara vai funcionar do mesmo jeito, ele também vai causar esse movimento no sentido horário, só que ele não está a 1 metro de distância. Ele está Mas a meio.
porque ele leva em consideração que ele está sempre no meio. Isso. Quando a gente está falando de corpos extensos, a gente considera que a força-peso, e de fato isso que acontece, ela age basicamente no centro de massa, tá bom? Certo. Então, por isso que eu coloquei todo o peso dessa barra aqui no centro. E é assim que tu vai sempre trabalhar, tá bom? Agora Sim. vamos para a última força. A última força é o TY. Aí você pode estar pensando, professor, mas a força de verdade é a T, essa TY é só uma componente. Tudo bem. Mas a outra componente não afeta o torque, porque ela age justamente aqui na barra, certo? Na direção horizontal. Então, ela não vai. Imagina, né? Tu empurrar essa barra para a esquerda, como a seta azul está indicando. Isso não causaria giro algum na barra, certo? Sim. Ela só vai girar se tu subir ela, coisar ela para cima ou para baixo. Né? Portanto, vamos considerar então só a TY. E como a TY é para cima, como você já deve estar imaginando, o movimento aqui é anti-horário, tá vendo? Uma força para cima causa um movimento anti-horário. Sendo assim, positivo. E de novo 1 metro. Porque de novo está na pontinha. Ah, sim. Isso aqui igual a 0. Alguma dúvida até aqui? Não. Tá bom. Nós temos informações suficientes para encontrar essa resposta? Vamos ver. O enunciado nos deu algumas coisas. Ele nos deu o peso da barra e nos deu o peso do corpo. Sim, nós temos tudo para encontrar o TY. Então vamos encontrar o TY, depois a gente encontra o T, que é o que o problema está pedindo. Vamos focar no TY primeiro. Mas como tu já deve estar imaginando, tem a ver com o fato de ser cateto oposto, então tem a ver com T seno θ. Então com essa informação a gente encontra o T, ok? Mas vamos jogar Ok. os valores primeiro. Nós começamos com o peso do corpo, que é 2 vezes 10 na 2. Então eu vou colocar aqui, menos 2 vezes 10 na 2. Esse 1 já, né, sabe que multiplicar por 1 não muda nada. O peso da barra é 1 vezes 10 na 2. E o TY é o cara que eu quero achar. Então eu acabei de encontrar que o TY é igual a 3 vezes 10 na 2 newtons. Alguma dúvida? Nenhuma. Ah, professor, mas tu soma 10 na 2 com 10 na 2? Sim, pô. É como se fosse 200 menos 200 menos 100. Né? Então ficaria menos 300 do lado esquerdo. Nosso outro lado ficou positivo. Tá bom? Eu Sim. acho que você está bem nessa matemática básica, por isso que eu estou fazendo a coisa um pouquinho rápido. É porque eu imaginei já que todas as respostas do gabarito ainda usam notação. Pode deixar em notação mesmo. Deixa eu arrumar meu microfone aqui. Acho que deu. Vamos agora ao final, né? O problema não pede TY. Se você colocasse C aqui, estaria errado. O problema pede T. E daí, se a gente olhar para isto, é um triângulo, né? Que a hipotenusa é o T, certo? Sim. Vou até trocar de cor para ficar mais bonitinho. E quem que é o cateto oposto? É justamente o TY. Professor, mas eu não estou vendo. Agora você vai ver. É o Sim. mesmo TY, tá vendo? Só que foi transladado. Beleza? Sim. Aí é o seno de 30 graus? Exato. Você vai lembrar que seno de θ é igual cateto oposto dividido pela hipotenusa. No nosso caso, é seno de 30 graus igual ao cateto oposto, que é o TY, certo? TY é igual. Sim. Ah, tu poderia fechar o triângulo aqui se tu quisesse, eu só acho melhor fechar aqui porque o ângulo já está aqui, né? Mas é a mesma coisa, beleza? Também seria o cateto oposto. Mas o 30 graus estaria aqui. Ângulo alterno externo, aquela coisa que a gente aprende quando é pequeno. Mas faz assim Sim. que é mais garantido, tá bom?
Então, o cateto oposto é o TY e o cateto, a hipotenusa, melhor dizendo, é o T, que a gente está procurando. Como o seno de 30 é 1 meio, então o T é igual a 2 vezes o TY. Então, se o TY era 3 vezes 10 na 2, o T vai ser 2 vezes 3 vezes 10 na 2. Certo. Que vai ser igual a 6 vezes 10 na 2 newtons. Agora sim. Ué? Como assim, mano? Qual é o valor da força de tração no fio? Como assim não tem essa opção aqui? Peraí. Acho que eu comi bola. Eu acho que eu comi bola em alguma coisa aqui, ó, agora que eu percebi. Aqui, ó. Nesse ponto eu comi bola. O peso da barra é 1, tá vendo? Sim. Daí, olha só o que eu fiz na conta aqui. Eu coloquei só 1, mas eu não coloquei vezes 0,5. Tinha Ah, que ter vezes tá. 0,5 aqui também. Cometi um errinho. Acontece. Então, faltou essa matematiquinha básica aí que eu não vi. Então, vai ficar 2,5, tá? Tá bom? Sim. Porque 1 vezes 0,5 é 0,5. Então, vai ficar 2 mais 0,5. 2,5. Então, aqui também é 2,5. Então, aqui vai dar 5. E 5 tem nas opções. 2,5 vezes 2 é 5. Tá bom? Sim. Então, vamos recapitular o problema. Temos uma barra presa ali num eixo que gira. Só que ela está em equilíbrio. Então significa que todos os torques se anulam. Quem são os torques? São as forças vezes a distância ao eixo de rotação. Então vamos escrever os torques. Os torques têm a ver com essa força vezes essa distância, essa força vezes essa distância, que foi isso aqui que eu tinha esquecido, né? Eu vou até pintar de 0,5 de roxo aqui para tu lembrar de onde veio, tá bom? É a tal da distância. Vou pôr de roxo aqui. E finalmente o TY. Tem que sempre tomar cuidado com essa questão das componentes, tá bom? Tá sempre querendo pegar as coisas que são perpendiculares àquilo que está girando. E tudo isso igual a zero, né? Daí agora você joga os valores e chega nisso. Só que não é isso que o problema está pedindo. O que o problema está pedindo é a tração, ou seja, a força da corda. Não a componente dessa força. A tensão é o que o problema está pedindo. Então a gente sabe que isso tem a ver com triângulo, e esse cara é igual a esse cara, portanto, cateto oposto, seno. Substitui os valorizinhos, né? Daí é só jogar númerozinho e pronto. Beleza? Sim. Então tá bom, tá tranquilo, tá de boa. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu copiar aqui. Sobre uma barra homogênea de 200 newtons de peso próprio, são colocados dois corpos de pesos iguais a 100 newtons cada um. A barra é articulada no ponto A, sendo mantida em equilíbrio por uma força F, como indica a figura. Qual é o valor da força F em newtons necessária para manter a barra em equilíbrio? Bem, eu gostaria que você tentasse fazer essa, tá?
Que de novo é o Sim. mesmo esquema. Eu vou colocar só as forças para ti, apesar de que eu acho que tu já sabe quais são as forças. Essa F aqui que o enunciado está falando, então eu só vou fazer um rabisco por cima dela, tá bom? Tá. Tem esse aqui e tem a força da barra também, tá no meio da barra. Então a soma de todos esses torques tem que dar zero, tá bom? E teu cuidado aqui vai ser tomar cuidado com as distâncias, porque a soma de todos os torques tem que ser igual a zero. Vai lá, dá uma tentada. Se tu quiser, eu te envio o que eu acabei de fazer. Ou tu acha que não precisa? Eu vou tentar fazer assim, só. Aí Beleza. eu Nessa, só né? queria Digo. tirar uma dúvida, Claro. porque essa F que tá puxando pra cima, ela é negativa, já que é anti-horário, né? Não, ela é positiva. No giro, o anti-horário é positivo. Ah, tá, ok.
Acabei. Opa, pode mandar. Vou mandar aqui a foto, mas o estado de F que eu coloquei foi 200. Uhum. Eu não sei, vou ter que ver tua conta. Tá. Eu quase errei por causa que se eu não tivesse prestado atenção, eu não ia me tocar dessa pegadinha que eles colocaram na própria tabela. Tabela? Não, no gráfico. Que dizer. Pegadinha? Assim, se você não prestar atenção, é capaz de você errar bem fácil. Vamos ver de Porque qual ele. pegadinha você tá falando. É que quando ele coloca a distância, não é a distância correta. Uhum. Assim que ele tá colocando. Você colocou 100 newtons vezes 1 metro, menos 100 vezes 7? Tem um 7? Mas onde que Porque tem é da, aqui? é da segunda. Ah, tá, desta. Mas tem 7 metros? Que 1 mais 3 é 4, mais 1 é 5, né? Não, Mas pera. é um? Ó, 1 mais 3, 4. Sim. E aqui tem 2, né? Não, pera. Ah, ok. Agora eu tô Não, meio calma. bugado. 3 metros, o que que é 3 metros? 3 metros é a barra toda, sacou? Não, 3 metros é. É só a parte do meio? Tá bom, se for só a parte do Calma. meio, eu acredito em você. Não, faz sentido até pelo desenho que seja só a parte do meio. Então, significa que aqui não é 7. Aqui é Ah, 4. sim. Certo. Ah, não, 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 Calma. não, 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 não. pera. Calma, Eu. bem, 7 não é. Só que eu não tô entendendo direito o que tu tá chamando de P2. O que que é o teu P2? P2 É a é força o que segundo. É do é a segundo segunda bloco. força. Esse é o P2? É. Tá bom. Então, continua não sendo 7, é 4. 4 não é da barra? Não, ó. 1 mais 3 é 4. É. Aqui não é 1 Mas. metro, mais 3 é 4 metros, pô. Ah, certo. Daí aqui você falou 200 vezes 4. 200 é o peso da Então. barra. Mas tá errado também, né? Que a distância até Então a aqui o meio. barra é 2. Não. Tu Não? me disse que isso aqui mede 3. Então metade disso mede 1,5, certo? Ah, tá bom. Então são 2,5, tá vendo? Porque aqui mede 1, aqui mede 1,5. Certo? Certo. É que no meu desenho que eu refiz, eu coloquei um traço no meio e embaixo tava o 3. Ah, não, você deu erro. Aí. Ó, agora a última também não é 8. Acho que você somou alguma Sim, coisa bem porque. errada aí. A última é 5, né? Que é 1, 4, 5. Essa F que é a força que age aqui na pontinha. Mas o sinal dela tá certo, ela é a única positiva. E tudo isso é igual a zero. Agora, agora você tem que arrumar isso aí, né? Certo. Eu vou só ajeitar. Isso, ó. Tudo Assim, direito. Hum. eu entendi. Tá bom, Só eu foi quero a saber questão quem é mesmo do. de tu ter somado as distâncias erradas, né? Sim. Eu considerei a distância como outras por causa de um traço que eu coloquei sem querer. Uhum.
Tô enviando agora. Beleza. Pronto. Vamos ver. Vamos ver, Eduarda. 200 vezes 2,5 é 500? É, né? E daí você Sim. isolou e pronto, 200 newtons. Não esquece da unidade. Assim, tecnicamente, deu o mesmo resultado. Então, se eu tivesse, mesmo fazendo errado, eu teria acertado tecnicamente, por algum motivo. Se Porque fosse na de outra também assinalar, deu né? 200. Uhum. Sim. Se fosse de assinalar, sucesso total. Vamos ver a próxima. Na figura ao lado, suponha que o menino esteja empurrando a porta com uma força de 5 newtons, atuando a uma distância de 2 metros às dobradiças. Então tá rolando um torque aqui. É uma situação parecida com as anteriores, só o desenho que é diferente. E que o homem exerce uma força de 80 newtons em uma distância de 10 centímetros do eixo de rotação. Essa condição pode se afirmar, a porta estaria girando no sentido de ser fechada? Tá perguntando o que vai rolar, né? Então, vamos lá, vamos desenhar essa coisa. Vou colocar aqui o eixinho de rotação. Aqui tá a barra, ou melhor, a porta. Errei. Daí tem uma criança aqui empurrando para cá. Essa é a força do menino, vamos dizer assim. E aqui tá o homem empurrando, a força do homem. Aqui não vai ter gravidade porque a coisa está acontecendo na horizontal, certo? Meu desenho está na vertical só por uma questão de conveniência. Desculpa. Aqui está acontecendo na, na vertical, mas meu desenho está na horizontal por uma questão de conveniência, tá bom? Sim. Isso é um H de homem. E é isso. Então, de novo, né? A pergunta é o que vai acontecer. A gente não sabe dizer se é zero, não sabe dizer nada. Então a gente vai dizer que o somatório dos torques é igual a
um momento de inércia aqui vezes a aceleração. Isso não importa muito, tá? A questão é se a gente quer saber se é ou não diferente de zero. Tá bom? Então eu vou colocar uma interrogação aqui. Beleza? Sim. Por quê? Porque se ela for igual a zero, se essa somatória desses dois torques aqui for igual a zero, significa que a porta está parada. Tranquilo, né? Se o somatório dos torques for negativo, significa que está girando no sentido anti-horário. E se for positivo, significa que está girando, ou melhor, né? Aqui significa girando no sentido horário, então vai ser negativo. E se for positivo, significa que estaria girando no sentido anti-horário e aí seria positivo. Ok? Sim. Tá. Então vamos colocar os torques aqui. Esse cara, como faz a porta girar aqui no sentido horário, ele é negativo. Então é menos Fm vezes a distância. Qual que é a distância? A distância é o tamanho da porta, que é 2 metros. O outro, bem, como esse empurra para baixo, o outro está empurrando para cima, o outro obrigatoriamente tem que ser positivo. A força do homem, que eu vou chamar de FH, vezes a distância, que o enunciado falou que é 10 centímetros, que em metros é 0,1, certo? Sim. Quanto que é a força do menino? 5 newtons. E a força do homem é 80 newtons. Isso vai dar menos 10 mais 8, que é menos 2. Ou seja, quem venceu foi o menino, porque em módulo é maior, tá vendo? O 10 é maior que o 8, concorda comigo? Sim. Só que Mas como é resultado negativo, mas por como é ser negativo, negativo, né? mas a questão é, o torque mais forte é o do menino. Apesar dele estar empurrando com uma força menor, o fato dele estar empurrando numa distância maior causou um torque maior, né? Então, significa que a porta vai girar no sentido horário. Se ela vai girar no sentido horário, no contexto do problema aqui, como quem vence é o menino, a porta vai pro outro lado, ela não vai fechar, entendeu? Então é gabarito B. O sentido de ser aberta, exatamente. Isso aí. Poxa, deixa eu colocar um certinho. Entendeu a ideia? Sim. Então, foi o jeito que eu fiz. Eu tentei ser o mais preciso possível. Mas claro que você poderia simplesmente verificar qual era o torque mais forte diretamente, né? Se era o do menino ou se era o do homem. Tá bom? Mas eu acho que com essa explicação também me ajuda. Te ajuda a entender melhor como é que funciona o torque. Sim. O torque, o que causa o movimento, o equilíbrio é sempre essa soma, né? Da força vezes a distância. Não é só a força que importa, é a distância. O guri empurrou com uma força bem menor. Bem menor. Mas, como a distância era muito maior, daí já era, né? Beleza? Sim. Beleza. Então, vamos para a próxima. Essa aqui também tem um desenho rolando, mas tu não tem que se moldar ao desenho. Você tem que criar o desenho baseado na física, ok? Então você vai desenhar uma barra de novo, sempre a mesma coisa. Você vai desenhar uma barra, uma força agindo, beleza? Mas agora é contigo. Certo. Dá uma tentada aí e quando você tiver qualquer dúvida, fala. Tá.
Tá escutando o cachorro chorar? Sim, Tadinho, cachorro da vizinha. achei que era um lobo, algo assim. Égua. Pronto, enviei. Vamos ver. Ah, bem, tranquilo, né? Só que você errou. Você errou na Onde? unidade. Você errou na unidade. Ah, bem, talvez não, talvez não. Eu só não entendi direito o que você fez aqui. Você fez um desenho, mostrou uma distância, daí você fez 100 vezes 0,2 igual a 20 newtons. Tá, mas esses 100 newtons aqui, o que? 100 newtons vezes metro, não vai usar pra nada? Mas é justamente esse que eu usei. Você fez 100 vezes 0,2. Ah, é verdade. Verdade. Então, é isso, é fácil, né? Só que tá estranha a unidade, né? Porque, vamos lá, a gente precisa de um torque de 100 newtons vezes metro para girar. Isso aqui é um torque. Isso aqui não é uma força, entendeu? Isso aqui não é força, Ah, sei. porque newton vezes metro, tá vendo? Então, o torque
é 100 newton vezes metro. Ele quer saber a força para que isso ocorra. Torque é força vezes distância. Então vai ficar 100 igual a força vezes a Saúde. distância. Obrigado. Então você errou, percebeu? Ah, sim. Você tinha que ter passado 0,2 dividindo 100. Você confundiu aquilo ali com força, mas isso aqui é torque. Beleza. Então cuidadinho, tá bom? Cuidadinho. Certo. Então tá bom. Não estou gostando desses seus erros, hein? Ô, louco, uma questão do ITA. A questão do ITA costuma ser difícil, mas não me parece ser muito bem o caso dessa. E você, deixa eu me lembrar da sua situação de novo, minha amiga. Você vai ter uma prova, né? E quando é que vai ser essa prova? Daqui uma semana e meia. Eu acho que a gente deveria ter mais aulas. É bem legal. Eu vou ver porque, como as minhas aulas vão voltar, eu não sei como é que fica a minha rotina. Ah, Mas sim. a gente também vai ter revisão dessa prova. Veja sobre a sua rotina e me informe. Seria legal a gente, assim, ter pelo menos uma aula, sabe? Uma aula por semana. Porque senão fica complicado. Sim, Tipo, com uma aula por semana você consegue fazer muita coisa. Você consegue resolver as tarefas que o professor te dá. Comigo, né? Você consegue tirar as dúvidas que teve na aula, revisar matérias antigas. Senão a gente acaba ficando muito perdido na aula. Mas vamos lá. E eu vejo ainda que você tem uns probleminhas de matemática que tem que resolver. A barra B uniforme pesa 50 newtons e tem 10 metros de comprimento. Por exemplo, nesse problema anterior aqui, se você tivesse feito o que eu estou te mostrando nas últimas aulas, você não teria cometido erro. A primeira coisa que eu faço em todas as aulas é colocar o que o problema está pedindo. O problema está pedindo uma força. sim. E você colocou que isso aqui era a força. Ou seja, porque não estava claro para você o que o problema estava pedindo. Né? Porque se você tivesse claro, eu tenho que achar uma força, e você olhasse isso aqui, você não ia pensar que isso é uma força. Senão ia estar simplesmente enunciado a resposta e pronto, que não faz sentido. Não é mesmo? Ah, tudo bem. Sacou a ideia? Então, por isso que é sempre importante você fazer a coisa algoritmicamente. Você escreve o que o problema está pedindo, faz um desenho, coloca as informações, coloca a equação que resolve. Vamos lá. Calcule a reação da extremidade A. Reação na extremidade A. Muito bem. Então, a reação é uma força de reação. A gente está acostumado a ouvir, né? Então, quais são as forças que estão agindo aqui nesta coisa? Tem a reação A, que é tipo a força normal, sacou? Tem a Sim, reação C. Tem o que mais? Tem a força peso. Ela tem 10 metros de comprimento. A distância entre os pontos AC é 7. Então significa que em algum lugar aqui, ó, está o centro de massa. Provavelmente nessa luz branca aqui. Né? Então o peso da barra está aqui. Ok? sim. E finalmente nós temos a força devido a este bloco, que é essa aqui, vamos chamar de PD. Agora, o único cuidado que você tem que ter é encontrar esse cara aqui, não é mesmo? Bem, o problema é que pode ser que o torque não seja suficiente, mas eu quero que você calcule o torque, tá bom? Ok. Ou seja, eu quero que você resolva esse problema pensando no torque. Em nenhum momento desse enunciado diz que a barra está em equilíbrio, mas me parece que está. Porque se não tivesse, não teria, ou melhor, tem que estar. Porque se não tivesse, não teria reação em A. Ok? Pensa comigo. Se essa Sim, barra tivesse se movendo, ela estaria se movendo aqui para baixo, né? Quero dizer, ela estaria assim. Concorda comigo? Porque sim. ela iria Que isso cair aqui para é essa peso direção. D.
Isso. Porque isso aqui seria suficiente para empurrar lá para baixo, vamos dizer assim. Só que então não existiria a reação em A, porque simplesmente ele não estaria no A. Ele estaria levantado, que nem uma gangorra. Não é mesmo? Então, se o enunciado está dizendo que tem reação em A, significa que está em equilíbrio. Isso é um ponto importante aqui. Então, você pode afirmar que o somatório dos torques é zero, tá bom? Sim. Então, veja, não é uma coisa trivial. Tem que ter um argumento. Eu vou escrever aqui. Pois A, RA, de acordo com o enunciado. Então, agora é sua vez. Tá. Eu faço torque de A. Sim, torque de todas as forças aí. Ok, Ah, certo. muito, muito bem lembrado. Você me lembrou uma coisa interessante agora. Agora você me lembrou uma coisa interessante. Onde que está o eixo de rotação disso? O eixo de rotação está aqui, né? Então, todas as distâncias que tu for calcular vai ter que ser em relação a esse ponto. Ok? Mas por que que não é RA? Porque esse peso aqui está empurrando ele para baixo, para girar para o outro lado. Ele não vai girar Ah, aqui. Ele vai girar aqui, né? Imagina. Imagina a coisa na tua cabeça. Não vai girar aqui? Você tem que imaginar, senão as coisas não funcionam direito mesmo. Se ele for girar para algum lado, vai ser por causa desse eixozinho aí. Então, todas as distâncias que tu vai colocar, né, uma vez que torque é força vezes distância, vão ter que ser em relação a esse ponto. Por exemplo, quando tu for fazer a do RA, é até esse ponto. E assim vai. Ok? certo. Então, tá bom.
Tá, tudo certo por aí? Até agora sim. Eu, aproveitando que é uma dúvida, esse RC, a distância dele é 0, né? Exatamente, então ele não vai causar torque. Certo, era só isso mesmo. Beleza. Bem, como eu tenho que dar outra aula agora, já passou nossa horinha, me envia a foto e daí eu avalio se está certo ou não, beleza? Pode fazer com mais calma aí, tá bom? Certo. Então tá bom, Obrigada. tchau. Eu que agradeço, tchau.